Olá, começa agora mais um programa Mercado Futuro e hoje eu vou falar de um assunto, não tenho vergonha de dizer que eu não entendo, mas já que eu não entendo, não sei se todo mundo entende, eu vou conversar com um especialista que vai explicar para nós o que é isso. Bom, no Brasil, pelo que eu tenho lido, cada dia aumenta mais o uso dos famosos bios, biofertilizante, bioinsumo, biodefensivo, bio tudo, né? Eu acho que isso tem a ver com aquela coisa de uma agricultura menos invasiva, digamos assim, exagerando até uma agricultura regenerativa, talvez eu possa dizer isso, não tenho muita certeza. O fato é que hoje, pelo menos para três grandes culturas que eu andei lendo por aí, que importantes para o Brasil, que é a soja, o milho e a cana-de-açúcar, está se usando um bioinsumo que a origem dele é o mar, o Atlântico Norte. É uma alga que é capturada, né, pega lá no Atlântico Norte, e ela é usada e ela dá uma série de resultados muito interessantes que eu vou confirmar com o meu entrevistado que está aí ao lado, que é o Marcos Bettini, diretor de desenvolvimento para a América Latina da Acadian Plant Health. Marcos, muito bom dia, boa tarde, né? Porque na internet a gente não sabe que hora que estão vendo a gente. Me conta uma coisa, essa alga quando ela é produzida, né, ela é industrializada, ela é um bioinsumo, ela é classificada como um bioinsumo. Bom dia, Hash. Bom, Obrigado pela oportunidade de divulgarmos a tecnologia do uso dos extratos de alga na agricultura. Sim, os extratos de alga são caracterizados como bioinsumo numa qualificação prática, comercial, técnica. E do ponto de vista legal, o que fora do país a gente classifica como bioestimulantes, sim. e no Brasil com a caracterização legal que se chama biofertilizantes também. E o que está por trás dessa qualificação? Produtos de interesse e performance agrícola de origem natural, biológica, e que com pouco risco de toxidez ao ambiente, aos alimentos em geral. Uhum. Tá, e me conta uma coisa, eu falei aqui das três culturas, porque eu li isso em algum lugar, ou no material da tua assessoria ou na internet. Ela é um produto, ela já está sendo usada para essas grandes culturas no Brasil? Sim, em expressão relevante e crescente. Hum, Os extratos de alga, dessa alga Scophilonodosum, que se desenvolve no Atlântico Norte, na zona de variação das marés, e esse ambiente que ela cresce é naturalmente inóspito. Quando a maré baixa, essa alga fica exposta à hum, desidratação, ao frio do inverno, ao calor do verão, e quando a maré sobe, há uma mudança brusca de temperatura, de hidratação, e os seres vivos, para se adaptarem, desenvolverem e dominarem esse tipo de ambientes limítrofes, hum. precisam construir, criar, evoluir, produzindo mecanismos de adaptação evolutiva. E Ok. basicamente, nessa alga, os mecanismos são com compostos orgânicos e bioquímicos que permitem à alga ter uma plasticidade de suportar essas amplitudes de temperatura, de hidratação, de salinidade, e também as mudanças bruscas. Então, o que se faz é, ao extrair os compostos bioinsumos, os bioativos, bioestimulantes dessas algas, e ao aplicá-los em cultivos como cana, milho, soja, todos outros, e tantos outros. A gente atua em mais de 80 cultivos, mas esses três importantes cultivos, soja, milho, cana, são bastante relevantes no Brasil. E sim, em soja, por exemplo, já uma penetração em torno de em mais de 10% da área plantada utiliza tecnologias com extratos de alga. Em milho, há um pouco mais de 10%. E em cana, o crescimento também é bastante relevante nos últimos anos. De modo que a adoção dessa tecnologia já é consolidada por diversos
grupos, agricultores, usineiros e distribuída por diversas empresas de relevância no panorama nacional. E por que essas empresas, esses agricultores usam essa tecnologia nesses cultivos? São cultivos complicados para a adoção de tecnologia, porque custo importa muito. É porque performa. Então, a ideia é que você tenha produtos que performem bem para a planta, aliados a uma agricultura mais sustentável, produtos que tenham menos impacto de riscos ambientais, humanos e alimentícios, pouca toxicidez, mas que tenham efeitos substanciais na performance da planta, da produção agrícola. E que tipo de efeito o uso, e por que esses cultivos, esses agricultores utilizam esses produtos? Porque a gente sofre cada vez mais com os problemas de intempérie climática, a questão das mudanças climáticas, isso tem a sua polêmica, a sua discussão, mas como o Brasil é um país que planta 2 safras, até 3 safras por ano, e tem que ter um escalonamento, você não consegue fazer toda a tua safra no ótimo climático. Sempre vai ter momentos em que o ambiente, clima, não dá as melhores condições para o desenvolvimento da planta. E isso causa perdas severas de produtividade. Então, utilizar o extrato de alga, que ajuda as plantas a encarar o clima perdendo menos, dá mais resistência, mais capacidade às plantas suportar uma seca não muito severa, enfrentar um problema de salinidade, reduzir impacto de frio, reduzir impacto de temperaturas excessivas, faz a planta performar sob essas condições um pouco melhor do que performaria sem o uso dos extratos. Algumas vezes muito melhor, porque o clima afeta gravemente aonde não tratou, e aonde o tratou afeta muito menos gravemente. Então, o agricultor aposta na tecnologia não só como um seguro, uma proteção adicional contra a intempérie, mas também como um ganho aditivo, porque esses extratos de alga ajudam a planta a enraizar melhor, está enraizando melhor, absorve melhor a água, resiste mais à seca, sofre menos impacto de pragas de solo, de doenças de raízes, absorve mais nutrientes, fica mais saudável, mais forte, mais produtiva. Mais que isso, esses compostos também ajudam bastante ao agricultor, aos fertilizantes. Eles são compostos que têm cargas, que têm a capacidade de complexar os nutrientes, e os nutrientes complexados, vamos dizer assim, entre parênteses, neutralizados de carga, são mais facilmente absorvidos, transportados e utilizáveis na fisiologia, nos metabolismos da planta. Portanto, ajuda na melhor absorção e no uso mais adequado dos nutrientes pela planta. A planta performa melhor, o fertilizante foliar ou de solo performa melhor. Então, as indústrias de fertilizante foliares utilizam esse extrato de alga muita composição como ingrediente nesses fertilizantes. E hoje, com o crescimento enorme do controle biológico, dos bioinsumos de biocontrole, é um produto que agride pouco os micro-organismos, porque é atóxico. E mais do que atóxico, tem cargas orgânicas, é um extrato que tem compostos orgânicos importantes, notadamente o ácido algínico, as betaínas, a carragena, fucoidana, manitol, que o público não precisa decorar esses nomes, mas são compostos que se relacionam com o substrato ou com a condição para o melhor desenvolvimento da planta e do micro-organismo benéfico. Portanto, a parceria de um bioinsumo, bioestimulante, como o extrato de alga, junto com um controle biológico, um bioinsumo de biocontrole, como um tricoderma, uma isária, um bacillus subtilis, os diferentes controles biológicos, é mais friendly, é mais amigável, tem mais chance de sinergia na hora da aplicação. Então, as empresas de controle biológico, de bioinsumos, também adotam o extrato de alga no seu portfólio como uma oferta anti-estresse e de benefício em nutrientes e controle ao agricultor. Acho que foi longa a resposta. Não, mas eu tenho 2 dúvidas aqui. A primeira é o seguinte: quando, se é que você sabe, quando que se descobriu que essa alga, que resiste
ao calor, que tem uma hora que ela está coberta por água, tem uma hora que ela está sem água, está seca. Como é que se descobriu que ela lá no norte, no Atlântico Norte, lugar gelado, ela passa essas qualidades, ou quem descobriu, não sei, passa essas qualidades para uma planta no Mato Grosso, 44 graus de temperatura, e, enfim, como é que se descobriu essa Não, a mesma... descoberta é muito legal, a pergunta é ótima. Mas mais do que a descoberta, a evolução da tecnologia tem um processo, né? Então, primeiro a pergunta, não fugir dela, o começo do uso dos extratos de alga era o seguinte: na costa rochosa, os pecuaristas ali da Europa, do norte da França, Escandinávia, o norte canadense e das Ilhas Britânicas utilizavam a alga que a maré, ou que uma tempestade tirava das rochas e jogava na praia, como cama e alimento para o gado. Então eles recolhiam aquela cama e colocavam ali para o gado nos estábulos para comerem alguma coisa e para pisar para não ficar muito encharcado. Hum, Então a alga ela era usada como um resíduo que servia parte como alimento, parte como cama de hum, estábulos. E o que o agricultor, a horta, a senhora ali, o pequeno agricultor de 400 anos atrás fazia? Pegava essa cama de esterco com alga e melhorava a sua horta, o seu jardim, hum, porque ali na costa, nas costas onde tem alga, normalmente tem salinidade. E os jardins vão ficando meio queimados pelo sal. E hum, aí punha alga, então era uma tradição antiga usar essa alga como cama de gado e o composto de alga com o esterco para reforçar os jardins e hortas ali da agricultura familiar, tal. Então assim começou o uso, então é um uso tradicional, tem mais de 400 anos. O fundador da nossa empresa, por exemplo, tem uma foto do avô dele colhendo alga e aplicando no jardim como um hum, hábito tradicional, sem o conhecimento que ela podia ser usada no Mato Grosso ou que dentro dela tinham compostos que ajudavam a resistir ao estresse. Eu acho que como uma fonte muito mais de matéria orgânica, que hum, é de consciência. Era um adubo que existia antes da Revolução Industrial. O adubo era todo orgânico antes, né? Então hum, essa acho que é a resposta preliminar. Mas acho que mais legal, indo além, é que foi se aprendendo, conhecendo mais e desenvolvendo. E o desenvolvimento da ciência foi permitindo conhecer melhor as coisas. Então, a primeira desenvolvimento da tecnologia foi estudando os componentes que tinham na alga e estudando os métodos de fabricação dos extratos de alga, já hum, que esses extratos de alga iniciaram para a agricultura orgânica. Então a ideia era, bom, tá bom, eu uso como composto, mas o que tem ali? E aí os cientistas britânicos e franceses começaram a pesquisar composição bioquímica do que tinha na alga e métodos industriais de extrair os extratos de alga. E isso vem em combinação com também o uso de algas para fins industriais, porque as algas têm diversas finalidades industriais, não apenas agrícola. Se utiliza o ácido o agar, o ácido algínico, a carragena, então funciona como espessante, como clarificador de cerveja, dentro de sorvetes, dentro de shampoo, dos diversos cosméticos. Então, os extratos de alga têm um uso industrial antigo também, simultâneo a esse. Em paralelo, foi se desenvolvendo técnicas de extrair compostos das algas, os extratos das algas, e foi se estudando bioquimicamente a composição disso. Depois foi se testando para uso animal, para cosméticos, para nutrição humana, para uso agrícola, para usos industriais diversos. E foi se. E no caso agrícola, né, para chegar no Mato Grosso dos 40 graus e na soja, se começou primeiro estudando o produto em plantas modelo, conhecendo como funciona do ponto de vista de fisiologia, enraiza, não enraiza, que dose usa para enraizar, se der seca resiste, não resiste. Depois vai se fazendo testes em vasos e teste se desenvolveu. Então, conheceu a composição, se construiu produtos industriais, né, que se permitiu tirar dessas matérias-primas naturais sob métodos não agressivos, não tóxicos, o que tinha de relevante
a um custo acessível, se testa em laboratórios de agronomia fundamental, se testa em casa de vegetação prática, estou falando de 1960 até 2024, e em 2006 iniciamos no Brasil os testes, com cientistas, com áreas de produtores arrojados, com testes preliminares, fomos aprendendo que dose se aplica via fertirrigação no sistema de irrigação, que dose aplica foliar para soja, em que momento aplicar melhor para soja. E nesses últimos 20 anos da tecnologia sendo desenvolvida no Brasil, já se sabe muito, por exemplo, como se usa na soja, como se usa na cana. Os pesquisadores que testaram viram os melhores benefícios, aumenta a resistência, aumenta o teor de sacarose na cana, diminui o estresse no milho, vai muito bem com o controle biológico da cigarrinha de milho, etc. Marcos, nós vamos a um pequeno intervalo, é muito rápido, e voltamos já já para continuar essa conversa. Está bem interessante esse negócio. Gente, vocês assistem o programa Mercado Futuro? Hoje nós estamos aprendendo um pouco aqui sobre a alga, chamada alga parda, que os extratos são usados no agro. Eu converso com o Marcos Bettini, que é o diretor de desenvolvimento para a América Latina da Acadian Plant Health. Acadian eu não sei o que é, Plant Health é planta saudável. Já já a gente volta. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje conversando sobre a alga parda, que é utilizado o extrato para a agricultura, uma coisa super interessante. É a história dos bios, né? É um bio. E eu converso com o Marcos Bettini, que é o diretor de desenvolvimento para a América Latina da Acadian Plant Health. Nós voltamos a conversar e eu queria saber o seguinte: vocês, Marcos, vocês entregam o produto final, né? Vocês entregam o produto para o agricultor, é isso? Para a usina ou para o produtor? Ou esse produto vai para ser misturado em alguma coisa? Não exatamente. A nossa empresa, a Acadian, e Acadian é o nome de uma etnia de origem francesa, uma minoria franco-canadense muito resiliente, que foi perseguida e que depois manteve a sua cultura, e ela se localiza, essa minoria francesa fica na região dos Maritimes, que são as províncias atlânticas canadenses, a Nova Escócia, o New Brunswick, o Labrador e a Terra Nova, Newfoundland. Então ali existem os acadianos, esses primeiros imigrantes franceses que chegaram ao Canadá, uma minoria de menos de 2% do país, mas que é bastante resiliente, valoriza sua cultura, e os donos da empresa são acadianos. O que a nossa empresa faz é fazer a extração, ela verticaliza todo o processo, desde as licenças de extração junto aos governos do Canadá, da Irlanda, da Escócia, dos Estados Unidos. Então, ela faz um programa de colheita sustentável que garante que você tem matéria-prima ao longo prazo, porque você colhe uma parte aérea do banco de algas de forma a 20%, de forma que ele rebrote a todo ano. E isso é com concessão dos governos, das universidades de pesquisa marinha, da Associação de Pescadores e dos ambientalistas. Então, para que você tenha essa licença, tem que ter esse manejo que garanta que não estrague a matéria-prima e que também não estrague os outros seres vivos que se desenvolvam por ali, como o salmão, a lagosta, etc. Então, a Acadian cuida desta colheita, ela gerencia a colheita, ela consegue as licenças, ela gerencia a colheita de 80% da alga ascophyllum no mundo, é líder mundial na colheita. Depois ela tem a fábrica de produção dos extratos, líder mundial na extração, na transformação da alga no produto que serve à agricultura. E depois ela tem 80% das vendas de extratos de alga no mercado agrícola. Então é uma empresa líder que é canadense, de origem acadiana, mas que opera também produzindo e colhendo alga no Maine, no norte dos Estados Unidos, nas Ilhas Britânicas, Escócia, Irlanda, e fornece para mais de 80 países esses extratos.
Como funciona para o agricultor? Nós temos um grande distribuidor no Brasil, que é uma empresa de bioinsumos, chama Coopert, líder mundial em bioinsumos, é uma empresa holandesa, que é o nosso parceiro de distribuição. Então, a Coopert leva o nosso produto ao agricultor junto com o seu portfólio de biocontrole. Ok. Mas a Cadian também, com alguns parceiros estratégicos, fornece extratos de alga como matérias-primas que funcionam para eles mesclarem com fertilizantes foliares, com fertilizantes sólidos, com outros produtos do agro. Então, temos duas linhas de trabalho. A principal é a venda do produto final, produzido pela Cádia e distribuído pela Coopert, para esses principais cultivos nacionais, mas também nossa tecnologia é veiculada como matéria-prima através de produtos de outras empresas que são melhorados com a nossa matéria-prima inside. Entendi. Tá, na verdade, essa parte que você explicou aí, eu ia te perguntar, né? Se era extrativismo, porque vocês não plantam alga, né? Não, não se planta, é Vocês têm extrativismo. como, por exemplo, usar a madeira da floresta, aquela controlada, que tem que ter tal tamanho, tal largura e tal. Entendi, legal. E é Agora, exatamente isso, e a origem do manejo sustentável da colheita da alga vem do manejo da floresta canadense e da pesca. Você mede quanto tem de estoque total de matéria fresca naquele ambiente, qual a taxa de extração que você pode fazer, de forma que o ambiente vá regenerando aquilo que se colhe. É um extrativismo manejado. é isso, manejado. A palavra tinha me fugido, era manejado. Bom, e além de Brasil, por exemplo, vocês estão no Brasil há o quê? 20 anos, mais ou menos, por aí. Sim, Onde começamos é, no Brasil. há uma parte importante para o agricultor, não sei como é que você pode explicar isso, mas é o seguinte: custo. Você um usuário de bioinsumo, você gasta mais, gasta a mesma coisa? Como é que funciona essa questão de custo? Eu vou começar. Eu gosto de explicar direitinho. Fui professor, né? Então, Explique. gosto de explicar direitinho. Então, Eu a sou um bom primeira, aluno. a primeira coisa é que a empresa começou através dos mercados de agricultura orgânica lá atrás, né? Então, começou com os mercados de alto valor agregado e doses mais altas, notadamente na Europa e na Califórnia, que eram os mercados que punham mais valor a essa questão da agricultura orgânica e que tem um público mais rico que paga por produtos frescos, frutas e verduras orgânicas, um preço premium. Então a gente, claro, cobrava mais caro, usava doses maiores e volumes menores, e expressão de tamanho e de importância, de reconhecimento na grande agricultura menor, Uhum. porque foi assim que começou, pelos cultivos de alto valor agregado, frutas e verduras, no começo para a agricultura orgânica, com o êxito para toda a agricultura convencional, notadamente em uva, em tomate, em pistache, em frutas de caroço, pêssegos, ameixa, etc., Uhum. maçã. Então, hortaliças e frutas foi o início, há 30 anos. Quando a gente começou no Brasil há 20 anos, nós fizemos o mesmo caminho. Onde que está mais certo? Então, fomos a Petrolina e Mossoró, nos mercados de uva, de manga e de Uhum. melão, e ali começamos. Depois viemos para São Paulo, para o sul, nos mercados de frutas e alto valor agregado. Entramos no café, na laranja e, por último, no grão. Mas aí no grão o custo importa muito. Mas onde mais no Brasil, antes de eu falar do custo, que é a conclusão da pergunta, por exemplo, nós atuamos na América Latina, eu como diretor de desenvolvimento. Então, no México, os cultivos importantes também são cultivos de alto valor agregado. Tem muito tomate para exportação aos americanos, dentro de estufas, casa de vegetação. Então, tomate
muito importante. Agave, que é um cultivo extensivo, mas muito valioso para a produção de tequila, utiliza muito. O avocado utiliza muito a nossa tecnologia. E o milho também, porque o México é um grande produtor de milho com pequenos agricultores, também utiliza. E descendo, a gente chama de Pacto Andino, os países Equador, Colômbia e Peru, e é diferente. Por exemplo, no Equador e Colômbia, a gente tem batata, em abacate, banana e agora no café. No Peru, os cultivos irrigados de alto valor agregado, uva, abacate e as berries, blueberry, né? E no Chile, é muito de cultivo de alto valor, né? Uva, cereja, nozes, ou seja, cultivos de alto valor agregado, que é o que se tem mais importante nesses cultivos. Mas no sul do Chile, nós temos feito um trabalho muito interessante com pastos e grãos. E com esse trabalho do sul do Chile, estamos começando um trabalho interessante na Argentina, nessa área de grãos. Mas o Brasil foi pioneiro porque a gente teve a coragem de ir para o mercado de escala, que os canadenses chamam de broaded crops, grande escala, de grandes áreas, né, de área extensiva. E tivemos um começo pelo café, que é uma coisa intermediária entre alto valor agregado versus extensivo, tem um custo e um investimento médio. E depois fomos para a soja, porque o mercado, os distribuidores, os clientes brasileiros são muito poderosos em grão. Então, junto com as distribuições nacionais, nós adaptamos uma tecnologia com cuidados em dose, cuidados em preço e performance e época de aplicação mais acertada, para que o custo, que é um componente fundamental na produção de grãos, especialmente em anos de preço baixo de soja, ou na dureza da competição das usinas de açúcar e álcool, o produto se encaixar como um retorno com custo-benefício apropriado. Então, em geral, para o agricultor de soja, o produto custa aí entre uma saca de soja e brinda de 5 a 8 sacas. Para o agricultor de milho, um pouco menos, dependendo do preço da saca de milho, de uma saca de milho, e brinda mais de 10 sacas, como geral, né? Nem todos os campos são assim, campos brindam mais, outros menos. Então, dá um bom retorno econômico ao agricultor num custo que é razoável para a tecnologia. Nós vamos falar disso depois do intervalo. Vou dar mais um intervalinho e aí a parte final. Gente, programa Mercado Futuro, falando sobre uma alga que está sendo usada na agricultura, na pequena e na grande agricultura. O entrevistado é o Marcos Bettini, ele é diretor para a América Latina da Acadian Plant Health. Tem que botar a linguinha para fora quando eu falo health. E nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, hoje conversando sobre um bioinsumo, um biofertilizante, uma alga que é colhida lá no Atlântico Norte por uma empresa que tem o nome de Acadian Plant Health. O meu entrevistado é o Marcos Bettini, que é diretor de desenvolvimento dessa empresa. Marco, você diretor de desenvolvimento, você é agrônomo, você é especialista em alga, qual é o teu? Conta aí para mim. Eu sou engenheiro agrônomo formado em 93 pela Exalc, sou técnico agrícola formado em 87 em Jundiaí, no Colégio Agrícola, e fiz um doutorado pela Unesp, mestrado em Jabuticabal, doutorado em Botucatu, em Fisiologia e Bioquímica do Estresse nas Plantas. Trabalhei muitos anos com a irrigação e aí percebi que não ia ter água para irrigar tudo. Então, que a planta resistir à seca também era uma boa irrigação. E aí as algas chegaram até mim nesse momento de estudar o que fazer quando não tem água suficiente. Como fazer a planta performar com menos água. E a tecnologia dos extratos de alga da Acadian, sim, são uma tecnologia importante nesse aspecto, que nem todo ano você vai ter a chuva adequada, nem todas as áreas permitem irrigação, e nem toda a água do mundo permitirá irrigar a nossa agricultura em 100%. Portanto, ter ferramentas que ajudem a planta a produzir bem, apesar de menos água, são importantes. Bom, agora só para relaxar, para ver se seu pé desincha, como você estudou na Exalc e nós não combinamos fora do ar, todo exalquiano tem um apelido. Agora, alguns têm um apelido muito feio,
que a gente não pode contar. Então, não vou perguntar o seu apelido, tá certo? Porque todo exalquiano tem. Eu tenho um amigo, por exemplo, que chama Luiz Cláudio, o apelido Uruba. Vai saber por quê. É coisa da Exalc. A Mas me curuba é conta. uma fruta, o meu é um Ah, é. pouquinho pior. Ah, não, 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 não. Você me conta fora do ar. O... Me conta uma coisa, como é que o agricultor vê o resultado da utilização dos produtos que você extrai lá da alga parda e coloca para ele? Quer dizer, se tem uma grande seca, ele vê que o cafezal dele, por exemplo, resistiu melhor. Como é que você vê o resultado, Marcos? Veja, o nome do programa é ótimo, né? E acho que ligando ao nome do programa, o agricultor em geral, ele gosta de ver café no bule, ou seja, Hum, um aumento de produtividade. Mas isso não dá para ver no campo, aumento de produtividade. Tem que medir, tem que colher, tem que esperar. Então, para ver o efeito do produto visual, tem alguns momentos e alguns chaves, depende do cultivo. O que o produto é bem marcante em termos de performance agrícola, na planta? Enraizamento. Então, em mudas novas ou após o tratamento de semente, o produto é aplicado muitas vezes via suco de plantio ou tratamento de semente. Se o agricultor tiver o cuidado de tirar 10 plantas que receberam o produto e 10 que não receberam, ele percebe um sistema radicular mais denso, mais volumoso e com mais bifurcação. Isso é uma forma rápida e bem marcante de resultado do produto. O produto ajuda a formação de mais raízes e raízes laterais. Uma outra coisa que acontece em alguns cultivos, no milho, na uva marcante, quando a planta não está muito forte, muito saudável, ela dá uma amarelada. Ela é um verde claro, não é amarelado, está num verde claro. Então, nesses cultivos, a aplicação do produto normalmente dá um verdor um pouco mais intenso. No hum, café, que é a minha cultura, não aconteceu isso, já é um verdão. Então não dá para ver. No café, a seca pega forte. Então a planta de café, quando ela começa a secar, ela fica com os bordos da folha ondulados. Ela hum, já e depois ela baixa a folha, até muito que a folha murcha, pode até necrosar e cair. Mas quando a gente aplica o Acadia na muda de café, no café transplantado, numa planta adulta é mais difícil, porque essa dinâmica de secar tem um gradiente longo. Mas na muda nova, ela primeiro dá essa ondulada no bordo da folha, depois dá uma baixada na folha, depois dá uma murchada. E aí a planta que recebeu o produto demora para ter esse efeito de ondulação e murcha. Então, se for ver ali 2 dias depois de aplicado, a planta que teve seca sofre mais, murcha mais do que a planta que recebeu o produto. Nós temos alguns vídeos, nós temos dados científicos que comprovam, mas isso é perceptível. Em café em produção também é muito marcante. Quando aplica o produto no café que vai colher, como o produto ajuda a planta a resistir ao estresse, a planta fica mais robusta ao clima, e normalmente a colheita do café vai dar em clima seco e frio, ou mesmo seco e quente. Então ela sente essa seca. Aí é o que acontece. Quando dá estresse, a planta produz etileno e amadurece mais rápido. E a planta que recebeu o extrato de alga, como diminui o estresse, ela atrasa um pouco a seca do ponteiro. Então, quando você vai colher o café que não recebeu, o ponteiro do café está coco, está seco, marrom. O café já chegou no ponto que a gente chama de café coco. E o que está com a cádia está no que a gente chama de ponto de café cereja. Isso é bem visual, hum. se aplica numa área, aqui em março, abril. E aí, quando chega na colheita, a área que recebeu o produto, o ponteiro está vermelhinho, com folhas. E isso é bom, porque a colheita fica mais uniforme, vem menos café para o chão, que chama o café de varrição. Então, dei alguns exemplos. Na soja ou em algumas culturas, por exemplo, manga, se diminui o aborto, dá para ver ali no pós-florada que aplicou, reteve mais frutinha. Então, depende do cultivo, depende do momento, dá para perceber mais ou menos o efeito do produto. Mas, no fundo, o que importa para o agricultor é produzir mais e pagou e me deu lucro ou não, né? Então tem que medir produtividade e qualidade, que é o que vira dinheiro no bolso do agricultor. Uma curiosidade agora, só para. Além dessa alga, tem outro tipo de alga que é usado também para a agricultura? Que Existem. nós estamos falando da
Ascófilo, né? Nodoso, é isso? Ascofilo nodoso, não sei. Eu falo Ascophyllum nodosum, Ah, Ascophyllum nodosum. Ela é latim, eu não existe, sei falar latim. existem Então existem estudos, por outras algas, exemplo, existem vocês pesquisam isso? Como é que é? pesquisamos. A empresa é uma empresa que chama Cadian Sea Plants, a divisão Plant Health é a que vai para a agricultura, mas a origem da empresa, os donos da empresa trabalham com diversas algas para diversos fins e fizeram uma bioprospecção das diversas algas do mundo e Hum, existem outras empresas concorrentes que trabalham com outras algas claro, também. A alga Ascophyllum é a mais utilizada, a mais pesquisada, a mais reconhecida, porque ela, nesse ambiente de inóspito de variação de maré, tem mais compostos bioativos. Então, hum, ela funciona como o que a gente classifica no exterior como bioestimulante. O que é isso? Algo que faz a planta performar melhor, sem ser de caráter nutricional. A planta mudou, produziu mais, alterou seu comportamento, mas não é fruto de um nutriente, que seria um fertilizante. Então, isso é o que a gente chama de bioestimulante lá fora. Aqui a gente chama isso de biofertilizante, para facilitar. Então, essa alga é a mais reconhecida, mais famosa. Existem outras algas de outros lugares, de outros países. Então, existem algas da África do Sul, existem algas na China, existem algas no Peru. Posso falar os nomes delas? O sargassum, essa que tem nas costas de Maceió. Mas são algas que vivem submersas no mar quente. Então, produzem menos compostos de interesse e de resposta à planta. Mas não é que não funciona, o agricultor também usa, as empresas também promovem essas tecnologias. Existem outras algas, existe uma alga calcária, por exemplo, que é uma alga que ela é o esqueleto de um coral com alga, que chama litotâmio, mas aí é um fertilizante, ela não, hum, ela é uma alga, um fóssil, vamos dizer assim, um fóssil calcário, que é rico em carbonato de cálcio, em calcário, é um calcário marinho, que também é usado para fins de ração animal, para fins de alimento humano, como composição de cálcio, e que também é usado no solo para corrigir fontes de cálcio no solo. Então tem, e no Brasil atualmente também se está cultivando uma alga asiática em cativeiro para a produção de carragena, que é um composto que em geral é para produzir shampoo, para produzir outros produtos industriais, mas essa turma que está produzindo aqui também quer vender na agricultura. Ela não tem o ácido algínico, que é importante para dar esses efeitos na planta, mas ela é um composto orgânico que algumas empresas utilizam e promovem como extrato de alga brasileiro. Então, existem outras algas, falei algumas, tem sargassum, capa-ficus, esse litotâmio, mas vamos dizer, a rainha ou a alga mais reconhecida, utilizada, porque tem esses efeitos bioestimulantes, é a alga Ascophyllum nodosum. Ô Marcos, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Numa próxima oportunidade, é que você falou tanto, mas agora não dá tempo. Você vai me explicar por que é tão importante o ácido algínico. Você falou tanto e eu esqueci de perguntar, mas hoje não vai dar, a gente conversa no outro dia. Muito obrigado. O programa, eu espero que as pessoas passem a entender como é que funciona isso, porque você foi muito claro, muito didático. Quero te agradecer, vou me despedir do pessoal aqui, mas muito obrigado pela tua atenção. Agradeço a você, ao público, e espero que, precisando de qualquer informação, provem e utilizem os extratos de alga e vai bem para a agricultura. Ok, muito obrigado. Gente, é isso. O programa Mercado Futuro vai ficando por aqui. Volto em breve. Hoje eu conversei sobre uma alga, Ascophyllum nodosum, uma alga parda que está sendo utilizada na agricultura, e o Marcos Bettini, que é o diretor de desenvolvimento para a América Latina da Acadian Plant Health, explicou, não pode ser mais claro para explicar o que é, como funciona. Eu volto em breve. Até lá. Tchau para vocês.